Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos felizes em tê-los aqui no nosso canal, acompanhando mais um vídeo de estudo da lição da Escola Sabatina. Nós vamos estudar hoje a lição número 11. O tempo passa bem rápido, já estamos quase terminando este trimestre, este período de estudos, onde estamos falando do amor e da justiça de Deus. E já está na época de você adquirir o seu próximo exemplar, o próximo tema que será trabalhado nos próximos meses. Então, se você não tem ainda, você pode entrar em contato com o site na Casa Publicadora Brasileira e adquirir o seu, tanto de forma física quanto virtual, para que você não perca nenhum detalhe do que a gente estuda aqui e compartilha aqui com vocês. Bom, essa semana nós vamos falar, o nosso tema é o que mais eu poderia ter feito. Um tema um pouquinho controverso, mas temos convidados que vão nos ajudar a esclarecer um pouquinho sobre isso. Mas antes de apresentar os meus convidados, eu quero mandar um abraço para aquelas pessoas que sempre assistem e comentam. Colocam lá nos comentários de onde estão nos acompanhando, onde eles moram, a igreja que eles frequentam. Então, hoje o nosso abraço vai para o Odil Ribeiro, que fala conosco de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, a Marisa Alexandria, de Caraguatatuba, São Paulo, Eric Christian Leme Santos, de Manaus, no Amazonas, a Eliene Duarte, que nos assiste de Várzea Grande, no Mato Grosso, e o Sérgio Maculev, que nos acompanha lá de Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui, que vocês possam compartilhar esse vídeo com os amigos, para que outros também possam ouvir um pouquinho mais sobre o amor de Deus. E aqui comigo, na gravação de hoje, no estudo de hoje, nós temos dois pastores. E os dois pastores que estão aqui são daqui de Sorocaba, frequentavam a nossa igreja central há um tempo atrás, não vou falar muito tempo atrás, né? E estão aqui hoje, estão na cidade e estão compartilhando conosco esses momentos. Sejam muito bem-vindos, pastor Jefferson, é um prazer tê-lo aqui. O pastor Jefferson atualmente é o secretário executivo da Associação Sul de Rondônia, foi um pouquinho longe, mas está aqui sempre conosco. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Dani, um prazer participar aqui do Estudo Central. Um abraço para todos aqueles que estão participando conosco desse estudo, que Deus abençoe a cada um de vocês, assim como as suas famílias. E quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço agora para os nossos queridos da Associação Sul de Rondônia. Somos mais de 21 mil membros, que todos vocês sejam abençoados como estamos sendo abençoados aqui. Amém, que eles possam também compartilhar nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e acompanhar nossa lição. E o pastor Alexandre Cardoso é o pastor da Igreja Central de Tararé. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Dani, pela oportunidade de estar com vocês aqui. É sempre bom voltar para casa, né? É uma igreja que nós temos no coração, levamos sempre com muito carinho, e quero desejar a todos vocês que estão conosco, acompanhando aquela lição, que Deus abençoe ricamente a você, o seu lar, a sua família, e que você esteja sempre conectado aqui, aprendendo cada vez mais do amor de Jesus. Amém. Pastor Jefferson, você pode orar para iniciarmos, por favor? Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de termos a Tua palavra diante de nós. E pedimos agora a Tua bênção e a unção do Teu Santo Espírito, para que nós aqui e todas as pessoas que vão assistir esse estudo possam ser abençoados com o estudo da Sua palavra. Por favor, nos visita e nos transforma. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, o que mais eu poderia ter feito? A lição de número 11 do nosso trimestre aqui. A gente começa com uma história que vai associar com o que nós vamos estudar um pouquinho aqui. Conta a história de um menino, ele era órfão e foi adotado por uma família, só que ele não entendia, o nome dele era Denis, e ele não entendia muito bem, ele alimentou por muitos anos um ódio contra o rei da região ali que ele vivia. Por quê? Esse rei, quando os pais dele ficaram doentes, o rei tirou o menino, né, de perto dos pais, e ele foi criado sozinho, separado da família, e ele não entendia e alimentava um sentimento muito ruim por esse rei. Muitos anos depois, ele ficou sabendo, né, que o rei havia feito isso porque os pais dele estavam com a peste negra e com certeza ele também seria contaminado, morreriam, e o rei fez isso com muitas pessoas ali na região para salvar aquelas pessoas, né, para que eles não morressem
junto com a peste negra. E aí, nesse momento, quando ele entendeu a ação do rei, que o rei tinha agido, na verdade, com amor, ele eliminou do coração dele aquilo que ele estava sentindo e tudo mais. Por que no começo eu falei que a lição esse tema é um pouco controverso? Porque as pessoas enxergam as coisas ruins que acontecem nesse mundo como sendo causadas, provocadas por Deus, ou por que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça. E da mesma forma que o Denis, a gente muitas vezes não entende, e depois de um tempo que a gente vai entender por que Deus agiu daquela forma ou permitiu que acontecesse daquela forma. Então, eu queria que na introdução vocês colocassem um pouquinho essa questão que a gente ouve tanto falar, tantos questionamentos. Mas onde estava Deus nessa hora? Por que Deus não salvou? Por que aquela criança morreu, está doente, não merece? O que aconteceu? E como que as pessoas estão associando isso para a gente introduzir a lição de hoje? Bom, muitas coisas acontecem e nem sempre nós vamos saber o porquê aconteceu, né? Às vezes Deus nos mostra logo ali à frente o porquê daquilo ter acontecido, como no caso do Denis aqui, ele depois de um tempo pôde entender as ações do rei e a intenção de amor do rei. E conosco acontece a mesma coisa. Muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades e a gente fica questionando, né? Muitas vezes a gente ouve esse questionamento. Só que é interessante que o Espírito de Profecia diz que se nós pudéssemos ver a nossa história do começo ao fim, como Deus vê, nós passaríamos pelos mesmos vales, pelas mesmas lutas, porque se fosse um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, a situação seria muito pior. Então, tudo que nós precisamos entender dentro desse contexto é que Deus é um Deus de amor e tudo aquilo que Ele faz é para o nosso bem. Aquilo que Ele permite acontecer conosco é sempre a melhor opção, por pior que ela possa te parecer. Se fosse diferente, seria muito pior. Então, nós temos que ter a confiança de que Deus sempre vai fazer o melhor por nós. Interessante nós percebemos que, diante de tudo isso que o pastor Alexandre colocou de forma tão clara, o conflito cósmico, ele explica para nós exatamente essas questões que são levantadas muitas vezes no nosso coração. Essa não é uma pergunta que é isolada na vida das pessoas, mas acontece na vida de todas as pessoas. Eu já me perguntei muitas vezes para Deus a respeito de algumas situações. E por que os bons sofrem? Por que os inocentes eles sofrem? Por que casamentos que muitas vezes nós temos a alegria de recebê-los no altar e eles juram fidelidade e de repente acaba tudo aquilo que foi prometido? Ou por que uma criança está indo para a escola e sofre um acidente trágico e por que essas coisas acontecem? À luz do grande conflito, nós conseguimos entender algumas coisas. Primeiro, nós conseguimos entender o caráter do mal. Segunda coisa, diante da face do caráter do mal, nós conseguimos entender o amor de Deus que nos protege, assim como na história. O menino estava revoltado durante tantos anos, pensando que ele havia sido tirado por maldade, mas ele entendeu que aquilo era uma proteção. Assim sendo, muitas vezes, nós precisamos dar ouvidos àquilo que nós encontramos aqui no verso para memorizar. É uma passagem muito interessante de João 18:37, que diz assim: Pilatos conversando com Jesus. Pilatos perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunha da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se nós queremos entender a resposta, ainda que incompleta, para essas perguntas, nós precisamos conhecer a verdade. Então, aproveitando que o pastor colocou a questão do grande conflito, inicialmente tudo era perfeito, né? No céu havia perfeição e tudo mais, e ali um sentimento foi brotando no coração ali de Lúcifer, que era um anjo como os demais, né? De uma posição até superior aos demais anjos, e começou aquela revolta, até que ele trouxe outros anjos com ele, e ele foi eliminado do céu, né? E veio para a terra, tentar, né, a terra aqui, os seres humanos aqui após a criação. E durante um período, né, ou em alguns lugares, a gente vê que ele é o príncipe deste mundo, né, que é o que a lição aqui de domingo começa dizendo para nós. Ele é o príncipe, eles até usam a palavra aqui, usurpador deste mundo, né? Mas, através de Cristo, a gente vê que, na verdade, Cristo que é o vencedor
dessa guerra, né? Pela morte, por ter vindo, morrido, né? A ressurreição e tudo mais. Como que a gente pode entender isso? Vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender esse conflito e entender por que nós podemos ter a certeza que Cristo é o vencedor. Muito bem. As Escrituras, eles deixam claro para nós algumas verdades a respeito desse grande conflito. Nós não conhecemos todo o panorama, mas a Bíblia nos apresenta. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 12, ele fala para nós a respeito desse conflito. E é interessante você perceber que ele diz assim, ó, primeiro, Satanás, quando ele tentou enganar, ele enganou os anjos nos céus, e ele foi expulso do céu, e ele veio fazer o seu trabalho aqui nessa terra, e ele conseguiu sucesso ao levar os nossos primeiros pais ao pecado, mas embora ele achasse que essa vitória era completa, ela foi uma vitória incompleta. Por que é que Satanás não foi eliminado no céu? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Mas é exatamente o tempo que Deus deu para que Satanás pudesse executar a maldade do seu coração, é a resposta que nós encontramos. Porque se Deus, naquele momento que Satanás, ele peca e ele destrói a unidade que existia, a felicidade, a paz que existia no céu, a acusação que ele havia feito era que Deus ele era um Deus tirano. E se Deus olhasse para ele, apontasse um dedinho e eliminasse ele da presença dos santos anjos, como os demais iam reagir? Ter medo, né? Essa era a acusação. Quando esse mundo foi criado, ele não foi criado para o pecado. Isso tem que ficar muito claro para nós e para você que está em casa. Nós não fomos criados para sofrer. Ninguém é criado para o sofrimento. Mas porque Satanás, ele é o usurpador, o caráter dele está impregnado nesse mundo. E há um destaque interessante aqui em 3 pontos que a lição faz. Diz assim, ó, Satanás, desde o princípio, tem enganado o mundo inteiro. Segundo, ele lança acusações contra Deus e o seu povo nas cortes celestiais. E o terceiro, ele é o príncipe usurpador desse mundo. O usurpador é aquele que toma o lugar de. Então, ele tomou o controle desse mundo, assumindo assim esse mundo, e quando ele faz isso, ele assume as responsabilidades por todas as consequências desse mundo. Ele leva as pessoas à maldade, e a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Esse é o sonho de Satanás para esse mundo, mas nunca foi o sonho de Deus. E é aí que entra a beleza dessa mensagem, Jesus Cristo. Satanás, ele aparentemente venceu Jesus no céu, quando ele disseminou o pecado, mas Jesus Cristo, ele se levanta contra Miguel e vence Satanás. Quando Satanás leva os nossos primeiros pais ao pecado no Éden, sabe o que acontece? Ele acha que venceu, mas Jesus Cristo entra com a providência da justiça, as vestes de justiça. E na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu, ele achou que tinha vencido. Mas Jesus Cristo, ele venceu na cruz. E na manhã da ressurreição, ele e todo o inferno estavam ali, naquela sepultura. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Amém. E ele é o nosso supremo vencedor. Amém. Então, à luz do grande conflito, a Bíblia deixa claro para nós que a vitória de Jesus é a vitória porque ele é o vencedor sobre todas as artimanhas de Satanás. E se nós confiarmos nessa providência, nós também somos mais do que vencedores. Amém. Que nós possamos ter essa certeza, né? E nos fortalecemos com essas explicações, com esse testemunho. Ainda seguindo mais ou menos o mesmo caminho, né? Na lição de segunda-feira, a gente tem aqui como justo e justificador. Cristo veio ao mundo para acabar com essa colocação, com as obras do inimigo, e só que ao mesmo tempo, não podemos só achar que tudo é amor, tudo vai ficar bem. Tem a parte da justiça, né? Como que a gente pode entender esse outro lado sem também ir totalmente para o lado da justiça? Tem que ter um equilíbrio ali na posição de Cristo. Como que a gente vê aqui em Romanos, como que Jesus age, Cristo agia, né? Para essas alegações que a gente vê do inimigo. É interessante que assim, muitas pessoas ficam ponderando como é que Deus equilibra justiça e amor. É metade amor, metade justiça? É a mesma coisa que a gente se perguntar assim, Cristo aqui na Terra era meio homem, meio Deus? Não é? Ele era 100% Deus, era 100% homem. Assim como Deus é 100% amor, mas também é 100% justiça, porque não tem uma dissociação do amor com a justiça. Porque quando você ama de fato alguém, você vai corrigir, vai repreender, vai orientar, vai conduzir, não é? Se você deixar a pessoa viver de uma forma livre, você está declarando que você não ama, não é? Dentro do contexto
de Cristo sendo justo e justificador, todos nós pecamos, o ser humano pecou. A partir do momento que Adão assumiu a postura de pecado, o pecado passou a todos os seres humanos. Todos nós pecamos, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus e como pecadores estávamos já condenados à morte eterna. E aí Deus prova que a afirmação de Satanás era enganosa, de dizer que Deus era um tirano, que Deus era egoísta, que Deus só pensava nele, quando ele envia o seu Filho ao mundo para sofrer as consequências do pecado no nosso lugar. Quando ele envia Cristo, o maior dom do céu, para sofrer essas consequências, para nos dar de novo a opção de escolher entre viver ou morrer. Porque lá no Éden, Adão estava, como o pastor mencionou, foi feito para viver eternamente, sem pecados, sem tristeza, sem dor, mas tinha a opção. Olha, você quer continuar vivendo? Então é só viver em obediência. Desobedeceu, vai morrer. Isso estava claro. Quando nós nascemos nesse mundo, nós já nascemos condenados à morte eterna. E agora a morte de Cristo na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, ele nos abre de novo a opção de continuarmos mortos ou aceitarmos a justiça de Cristo, aceitarmos a vida por intermédio de Jesus. Ele, o único justo, verdadeiramente justo que viveu na terra, ele se torna o nosso justificador, quando nós aceitamos a justiça dele sobre a nossa vida. E assim, pastor, eu gosto muito do livro de Romanos. O livro de Romanos, para mim, é uma carta muito especial. E o capítulo 3, verso 23, diz assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas no mesmo livro, capítulo 5, verso 8, completando isso que o senhor colocou de forma tão clara, pastor, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós somos culpados. Nós somos culpados porque nós pecamos. O pecado, ele não é algo que nós fazemos, mas ele habita em nós. É a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza, assim, miseravelmente corrompida. Existe até algumas pessoas que falam a respeito da perversão da natureza humana. Mas Jesus Cristo, ele vem a essa terra, como o pastor falou, ele não somente faz ali uma obra de provar o caráter de Satanás, mostrando que Deus ele é amor, mas o amor ele transfere para nós, morrendo na cruz a morte que nós merecíamos. E essa substituição, não é, pastor? Essa substituição faz com que nós possamos verdadeiramente hoje ter paz com Deus. Ou seja, o caminho que era um abismo, o abismo que existia entre nós e o céu, ele foi completamente suplantado pela morte de Jesus na cruz. E dessa forma, com a morte e a ressurreição, né, vemos Cristo como vencedor e os anjos que não entendiam também algumas coisas ali, agora enxergam completamente o Filho de Deus, né? Ao morrer na cruz, Satanás perdeu toda a simpatia, tudo que ele tinha. A gente vê isso aqui no livro Desejado de Todas as Nações. Dando continuidade aqui, nós temos uma outra história, uma parábola aqui, né? Sobre a vinha e o dono da vinha. Então a gente vê aqui que Deus manifesta o amor dele de formas diferentes, né? De maneiras diferentes. E ele é longânimo, ele nos dá a possibilidade de estar ao lado dele, de demonstrar o nosso amor por ele, mas aqui nessa história há também um limite. Como que a gente pode entender a história? A gente sabe da vinha que não estava mais produzindo, né? E o dono da vinha queria cortar, né? Como que essa história, se quiserem contar um pouquinho mais da história também, e fazer essa aplicação no sentido da ação de Deus neste contexto do conflito. Uma das melhores formas de Deus ele ilustrar para nós o que significa realmente a malignidade do pecado é usar parábolas. Jesus fez muito isso no seu ministério. E ele utiliza aqui o profeta Isaías. E Isaías, capítulo 5, de verso 1 a 4, nesses 4 versículos, pastor Alexandre, ele apresenta para nós a história do grande conflito na visão de Deus. Aquele que é o Criador, e ele sendo, então, o dono da vinha, e a vinha como sendo a sua igreja.
E é interessante que a Bíblia diz que ele fez a preparação, removeu as pedras, ele cuidou do terreno, ele adubou, ele deu água, ele fez tudo que estava ao seu alcance para que a vinha pudesse produzir bons frutos. Um comentário aqui da lição, em algumas traduções dizem que essa palavra que diz que vinhas bravas, que é usada aqui em Isaías, pode ser consideradas como frutos podres. Porque os nossos atos de justiça são podres. A palavra de Deus, ele chega a dizer para nós que os nossos atos de justiça, as nossas melhores intenções, não passam de trapo de imundícia, na presença da santidade de Deus. E a história da uva diz assim, Deus ele criou tudo para ser perfeito, mas na verdade o pecado fez com que nós fôssemos apodrecidos. Mas ainda assim é interessante que ele não desistiu da vinha. É interessante você perceber aqui que ele diz assim no verso 4, que mais podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Ele ficava questionando, puxa vida, eu fiz tudo certo, por que é que deu errado? Uma figura de linguagem para mostrar para nós que ele amava a vinha quando ele plantou. Ele amava a vinha quando ela estava produzindo. E mesmo que aqueles frutos não fossem o que ele esperava, ele não tinha desistido dela. Sabe, Dani, pastor Alexandre, na verdade, que mais Deus poderia ter feito pela nossa salvação? Ele fez tudo. E ele chegou ao seu limite, que foi oferecer a maior dádiva do céu, o seu Filho amado Jesus, para que nós pudéssemos ser recebidos no céu. E o tema da lição dessa semana, né, que é justamente esse, o que mais eu poderia ter feito, nos leva a pensar nisso. Deus faz tudo por nós, como foi a situação da vinha, mas ainda assim, mesmo quando a gente não produz os frutos, Ele continua nos amando, né? E Ele está tanto na certeza de que Ele fez tudo o que podia, que Isaías 5,13 fala assim, Deus convida as pessoas a julgar entre ele e a sua vinha. Para saber, peraí, mas de fato, faltou alguma coisa? Existia algo mais? Vocês podem me apontar alguma coisa a mais que eu poderia ter feito para que essa vinha fosse boa? A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, no discorrer do grande conflito, né? Quando Jesus voltar no período do milênio, quando os salvos estarão literalmente julgando entre o rei e a vinha. Existia alguma coisa a mais que poderia ter sido feito na vida de cada pessoa? Todas as oportunidades, todas as batalhas que Deus travou pelo Espírito Santo na vida de cada ser humano, tentando trazê-los ao arrependimento, trazê-los a uma vida de conexão com Ele. E as pessoas negaram, as pessoas rejeitaram, não é? Porque a vinha representa o povo de Deus. E colocando a humanidade como povo de Deus, Ele lutando pelo resgate, pela salvação de cada um deles, né? Mas Deus fez tudo. Quando não existe mais nada que se possa fazer, infelizmente, de fato, não tem mais nada para fazer, né? Tanto eu como o pastor Jefferson trabalhamos na área de saúde. E quando você pega um paciente, ele pode estar em estado crítico como for, você vai usar todos os recursos para resgatar aquela vida. Mas chega num ponto que você não tem mais, na medicina, nada que se possa fazer para reverter aquela situação. E a pessoa vem a óbito, não é? A nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Deus faz tudo possível. Agora, aquilo que passa para a impossibilidade... Não há mais o que fazer, né? E, na sequência, uma outra parábola, também relacionada com a vinha, né? Só que agora... o dono da vinha se afasta, ela é arrendada ali e os trabalhadores, ele manda lá os seus servos para irem ver o que está acontecendo, trazer um pouco, né, da produção deles lá, mas os trabalhadores dali afastam, vão embora, até matam alguns deles, e aí ele resolve mandar o filho dele, achando assim, na hora que meu filho for lá as coisas serão diferentes. Mas mesmo assim, os trabalhadores rejeitam, mandam embora e se apoderam daquilo ali. Nós estamos com o tempo já um pouquinho acelerado, mas eu gostaria que vocês comentassem ainda um pouquinho dessa outra parábola, como que a gente pode entender essa questão aí também do agir de Deus. Dani, o capítulo 21 de Mateus, verso 33, segundo o comentário da lição, é uma citação praticamente de Isaías, capítulo 5, verso 1 e 2, falando da vinha. Como se Jesus tivesse emprestado, né, pastor Alexandre, aquela figura de linguagem,
e ele estivesse ampliando aquela visão, acrescentando naquela história da vinha o filho do dono da vinha, que viria para resolver o problema. Mas a história que Jesus conta nos diz que eles não respeitaram, bateram nele, maltrataram e o mataram. A mesma ilustração que Jesus usa aqui para descrever esse grande conflito se aplica diretamente ao que aconteceu com o próprio Jesus. João diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E Jesus, como sendo o Filho de Deus, o dono da vinha, veio a esse mundo, mas os homens o mataram. Sabe, Dani, é interessante, nós sabemos que isso aconteceu no passado, mas e hoje? O que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós? Já que estamos nos comportando como os trabalhadores da vinha, né? Às vezes, trazendo assim para um contexto mais igrejeiro, vamos dizer assim, né? Dentro do contexto de igrejas, às vezes nós assumimos a postura de donos da igreja, de donos do povo de Deus, e queremos impor as nossas regras, fazer do nosso jeito, e não olhamos para tudo aquilo que Deus, que é o dono da igreja, fez, enviou o seu Filho. E muitas vezes a gente fica pensando assim: puxa vida, mas Jesus desceu, as pessoas rejeitaram, as pessoas, não é, o feriram, o crucificaram. E as nossas atitudes, como o pastor Jefferson bem colocou, será que as nossas atitudes, se Jesus nascesse hoje, nos nossos dias, será que nós não agiríamos na mesma forma com que eles agiram? Porque muitas vezes, conhecendo todo o amor de Deus manifesto na vida, no ministério de Cristo, aqui na terra e no céu, às vezes nós ainda nos pegamos agindo contra esse amor. E esse é um problema que nós temos enfrentado. E nós temos que quebrantar o nosso coração e entender o amor de Deus e aceitar essa dádiva do Filho para recuperar a vinha, que é o nosso coração, em muitos sentidos. Ok. Nós teríamos ainda mais coisas para falar sobre a lição, mas nosso tempo já encerrou. Então, eu vou pedir que o pastor Alexandre já faça as considerações finais, colocando para a gente essa questão como que Jesus foi vindicado, qual a vindicação do nome de Deus. E depois o pastor Jefferson também já encerra com esse tema aqui, por favor. Bom, quando Jesus desce à terra, ele poderia ter vindo já adulto, morrido, e o sacrifício seria válido, mas nós teríamos uma dificuldade de aceitar o amor dele. Então ele decidiu nascer como um bebê, cresceu, sofreu todas as agruras, todas as lutas, as dificuldades que o pecado impõe sobre a nossa vida, só que ele não se deixou contaminar pelo pecado. E ele, ao viver plenamente aquilo que era a vontade de Deus para nós seres humanos, ele prova para o universo que, como ser humano, é possível viver em harmonia com Deus. Não é cumprir a lei, é viver um relacionamento com Deus. E ao viver esse relacionamento com Deus, vivendo na plenitude da lei, ele mostra que é possível alguém viver nessa plenitude, vindicando o caráter de Deus, de que tudo aquilo que Deus faz é por amor, tudo aquilo que Deus fez é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Então, mas os mandamentos têm um monte de proibições. É claro, você tem filhos, eu tenho filhos, e nós, quando os filhos pequenos, a gente proibia: não coloca o dedo na tomada, não mexe com a faca, não mexe com fogo. São proibições. Uhum. Mas por quê? Para a felicidade da criança, para a felicidade deles. E as leis de Deus, elas foram postas para a nossa felicidade, não para impedir que nós vivêssemos, como era a acusação de Satanás. E agora, quando Cristo vive essa plenitude, ele mostra para o universo e mostra para nós que o amor de Deus é muito maior do que qualquer ato que nós possamos pensar de egoísmo. Ok. Pastor, também para encerrarmos? A palavra vindicar significa reclamar, exigir aquilo que é de direito, uma reivindicação, uma restituição. No livro de Jó, no capítulo 1 e 2, quando Satanás vai à presença de Deus, ele diz que a terra lhe pertencia. Mas na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele vindica o caráter de Deus, o seu amor e a sua justiça. A sua justiça, por quê? Porque o homem estava fadado a morrer eternamente. Mas Jesus Cristo morreu a morte que nos pertencia.
E agora, Jesus, ele é o nosso supremo vencedor, o nosso supremo salvador. E sabe, Dani, toda vez que nós olhamos para a cruz, nós podemos ter a certeza de que Jesus Cristo nos ama. Ele morreu por mim e ele morreu por você que está assistindo aí em casa. E eu quero fazer um convite para você. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Permita que esse ensinamento que nós aprendemos no estudo dessa semana seja uma realidade na sua vida. Aceite a oferta que é gratuita, não tem preço para mim e para você, mas custou tudo para o céu. Deus tinha apenas um filho, Jesus Cristo, e fez dele um missionário que veio a essa terra para dar a sua vida por mim e por você. Jesus Cristo reclama você diante do Pai. Então, aceite o convite de salvação e seja feliz nessa terra e em breve nós seremos felizes lá no céu. Amém. Pastor Alexandre, você pode fazer oração, por favor, para encerrarmos? Oremos. Maravilhoso Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque quando o ser humano caiu em pecado, o Senhor não nos deixou desamparado. Ali o Senhor já nos deu a promessa de que enviaria o Filho para esmagar a cabeça da serpente, para nos resgatar da condição de prisioneiros do pecado. Obrigado, Pai querido, porque não existe nada que pudesse ser feito que o Senhor não tenha feito. Obrigado porque o Senhor fez tudo possível para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade de escolher viver ao Teu lado. Quero suplicar, Pai querido, que derrame o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre cada um dos Teus filhos que estão nos acompanhando através dessa lição, que eles possam, Pai querido, que possamos todos receber de coração aberto o Espírito Santo sobre a nossa vida e que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, que Ele nos guie aos pés de Cristo, que é o nosso verdadeiro herói, é o nosso vencedor. E pela sua vitória, nós somos feitos vencedores ao lado de Cristo Jesus. Amém. Pai querido, toma-nos em Tuas mãos, guia a nossa vida até a eternidade. Te pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada, pastor Alexandre, obrigada, pastor Jefferson, foi muito bom estar aqui com vocês. E obrigado também você que nos acompanha. Te esperamos, nos encontramos no próximo vídeo da próxima semana.